Fala galerinha, beleza? Então galera, vamos embora para mais um vídeo, para mais uma notícia de São Paulo aí. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, que é muito importante. Esses dias eu fiquei sem postar, galera, porque quando eu fiz esse teste aí, né, para postar notícias do São Paulo antes e depois do jogo, ninguém viu. Então eu esperei um pouquinho, tá bom? Então bora lá, galera. São Paulo se representa e Crespo pode mexer no time para o clássico contra o Santos na Vila. O São Paulo se apresentou para os treinos desta segunda-feira no CT da Barra Funda, depois da vitória contra o Santos no último sábado. O São Paulo ganhou de Porto 2 a 0 no Campeonato Paulista com o gol de Itape Luciano. O time se prepara para enfrentar de novo o Santos na quarta-feira, às 8h30, horário de Brasília, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No treinamento desta segunda-feira, os jogadores que atuaram por mais tempo contra o Santos fizeram um trabalho regenerativo. Os demais treinaram normal. O técnico Crespo usou força máxima nos últimos jogos contra o rival diante do Flamengo e pode promover mudanças nessa quarta-feira. O São Paulo tem sido cauteloso para evitar lesão nesse início de temporada e tem dado certo, né? Tomara que continue, né? O São Paulo, depois de 7 jogos disputados em 2026, não tem nenhum jogador machucado. Apenas Rian Francisco e André Silva que se recuperam de problemas de físico desde o ano passado. O São Paulo ainda treina nessa terça-feira, antes de viajar para Santos para concentrar para o clássico. Bom, galera, enquanto vai carregando outra notícia aqui, eu vou... Bom, a outra notícia que eu ia carregar aqui, mas vou falar aqui. Então, galera, é o seguinte, né? Querer a gente não quer, né, galera? A gente quer força máxima pro clássico, é porque é clássico, né, galera? Mas é o seguinte, São Paulo, o jogador do São Paulo, galera, ele como é que fala? Eles jogaram muito, correram pra caramba. E pra não ter muito desgaste e ter risco de machucado, né? De lesão, né? Eu falo machucado, mas é lesão, mas eu falo machucado. Aí eu ia falar bem a verdade, né, galera? Eu espero que o time não perde, né? Pelo menos empata. Ou tenta ganhar, né? Que vai ser difícil. Porque lá na Vila Belmiro era difícil o jogo. Mas, cara, galera, é o seguinte. Às vezes o técnico é obrigado a mexer no time, galera, para evitar que o jogador se machuca e fica 1 mês, 2 meses, 3 meses parado, entendeu? Então é melhor coisar, né, galera? André Silva do São Paulo avança em recuperação de lesão no joelho e fica mais perto de retorno. O atacante André Silva deu um passo importante no processo de recuperação no joelho direito. O centroavante do São Paulo iniciou nesta segunda-feira no CT da Barra Funda o trabalho de transição com a preparação física. O jogador se recupera de 2 lesões sofridas na vitória sobre o Atlético Mineiro em agosto do ano passado. O centroavante teve uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no ligamento cruzado anterior. O atacante optou à época por não passar por cirurgia e seguir o tratamento conservador. Agora ele corre no gramado. O CT da Barra Funda está perto de retorno nos jogos. Com lesões no joelho, André Silva encerrou mais cedo sua temporada de 2005 com 43 jogos, 14 gols e 4 assistências. Nesse momento, o São Paulo tem centroavante Calera e Tapia como opção para o técnico Crespo. O garoto Rian Francisco também se recupera de cirurgia no joelho. Galera, vamos nessa, né? São Paulo esquece 2005, escapa de lesões e tem janeiro sem novos desfalques, né? As lesões tiraram o sono do técnico Crespo em 2005 em meia luta por uma vaga na Libertadores. O São Paulo lidou com uma temporada passada com inúmeros problemas físicos de jogadores importantes, além de lesões ligamentares ou por traumas como Azo Lucas, Caleri, Rian Francisco, André Silva. Os jogadores do São Paulo tiveram diversas contusões musculares. Depois de uma mudança no departamento médico, o São Paulo passou o primeiro mês de 2026 liso. Nenhum novo problema físico e apenas pernas. Nossa, tá escrito pernas, cara. Não sei se é apenas, falo apenas. 2 jogadores fora do combate. Nesse momento, apenas Rian Francisco e André Silva em recuperação de lesão ligamentares no joelho estão no departamento médico. Bora aqui para mais outra aqui.
Calma aí, galera. Deixa eu pausar o vídeo aqui. Só tem uma aqui, galera, que o Mirassol ele vai liberar um tal de Lucas Ramon para assinar com o São Paulo. Aqui é lá que antes do Bochinho do Júlio Casares ir embora, tá? Eu vou tentar ler aqui rapidinho. O lateral direito Lucas Ramon foi liberado pelo Mirassol para finalizar a transferência para o São Paulo. O jogador de 31 anos tinha vínculo com o time no anterior até 5 de maio, mas havia acertado um pré-contrato com o São Paulo. Depois das primeiras negociações entre o São Paulo não deram certo, o São Paulo decidiu entregar o reforço ao time apenas após o término do contrato com o Mirassol. Cadê? Nessa sexta-feira, porém, as partes chegaram a um acordo para a liberação imediata do jogador. A expectativa é que Lucas Ramon se apresenta ao novo time na próxima segunda-feira. O lateral direito e os seus empresários aceitaram abrir a mão de valores que tinham a receber do Mirassol e que facilitou a liberação. Vamos embora para mais aqui, calma aí, galera. Multa de 600 milhões é carta na manga do São Paulo para manter Marcos Antônio. Marcos Antônio, meio-campista do São Paulo, tem uma multa rescisória para o mercado nacional avaliada em 100 milhões de euros, cerca de 622 milhões. Valores na mesa. Como o UOL revelou, o São Paulo afirmou ao Flamengo que não deseja vender o meio-campista nessa janela de transferência. O jogador considera pilar do atual time. Em reunião entre Rui Costa e José Boto, na última semana, antes da vitória por 2-1 sobre o Flamengo, o executivo informou ao dirigente português a posição inflexível do São Paulo, do tricolor. A palavra reportagem é que o time do Morumbi só mudaria de ideia por uma oferta na casa de 25 milhões de euros, por volta de 155 milhões. Internamente, o conduto aos próprios dirigentes admite não acreditar que o Flamengo chegue a esse número. O UOL também mostrou que o Flamengo admite nos bastidores que poderia chegar aos 15 milhões de euros, 93,2 milhões, mas não chegou a oficializar a proposta. Bom, galera, tá aí, tá? Esse caso já tá a resposta aí. Se caso vocês verem algum canal no YouTube que fala sobre as notícias de São Paulo aí, e também página no Instagram, no Facebook falando que o Marcos Antônio tá saindo do São Paulo, galera, aqui já tá declarado, o Marcos Antônio não vai pra lugar nenhum por enquanto, tá? Por enquanto. Bora pra mais uma aqui, galera. São Paulo, né? Eu não sei se é assim que volta, galera. Vou falar errado aqui, tá? Basicas da Turquia desiste de proposta por Pablo Maia. O Basicas da Turquia definiu que não vai avançar com proposta por Pablo Maia nesse início do ano. Sem negócio. O UOL apurou que o time turco mantinha contato pelo volante há vários meses. Não houve nenhuma proposta oficializada. Pablo Maia foi envolvido em uma negociação por troca com o Botafogo no início desse ano, com o Transferban atingindo o time carioca. No entanto, as conversas foram encerradas. Ainda bem, né? Desde então, Pablo Maia vem tendo dificuldade para recuperar espaço no Morumbi. Atualmente, o meio de campo preferido pelo Crespo tem Bobadilha, Marcos Antônio e o recém-chegado Danielzinho. O volante de 24 anos passou metade da temporada passada fora de ação após passar por uma cirurgia ligamentar no tornozelo direito, consequência de uma torção sofrida no início do ano. Cria da base do time, Pablo Maia tem contrato até dezembro de 2029. Galera, eu espero que São Paulo segure o Pablo Maia, porque é o seguinte. Bom, tem outra aqui, São Paulo, após negócio frustrado, Alisson volta, mas fica fora do sanção. Galera, muita gente pode falar assim, não vejo a hora que esse cara vai embora, isso, aquilo e tal. Mas galera, São Paulo tem Copa Sul-Americana, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. Aí imagina, olha o tanto de clássico que o São Paulo tá jogando. Então é o seguinte, galera, muitas vezes a gente, eu não vou falar que é só as pessoas, não, eu também. A gente critica o São Paulo por contratar bastante volante, galera. E o São Paulo precisa de pelo menos mais um lateral direito
E também de um camisa 10. Eu sei que o Marcos Antônio dá assistência e isso e aquilo, galera. Mas o São Paulo precisa de um camisa 10, galera. Porque senão é o seguinte. Aí vamos supor, o Marcos Antônio tem que descansar. Quem que vai ser o armador do time? São Paulo precisa pelo menos de um camisa 10 para quando o Marcos Antônio for substituído, esse camisa 10, galera, conseguir substituir o Marcos Antônio, entendeu? Vamos supor, o Marcos Antônio joga 2 jogos seguidos, igual jogou contra o Flamengo e agora jogou contra o Santos. Aí vamos supor, aí igual quarta-feira agora tem um jogo contra o Santos, né? Lá na Vila Belmiro. Aí vamos supor se o cara estiver cansado, galera. Quem que vai ser quem que vai ter quem que vai armar o time? Quem que vai colocar dar assistência? O Bobadilha já fez esse negócio, mas galera, ele não é armador do time, ele é volante, entendeu? Então é o seguinte, galera. É muito bom São Paulo ter bastante centroavante, ter bastante ponta esquerda, ponta direita, bastante volante, zagueiro igual eu. São Paulo tem bastante zagueiro. Tem o Alan Franco, tem o Arboleta, tem o Sabino, que o Sabino precisa melhorar mais ainda, né? Na marcação. Tem o Matheus Dória, que precisa melhorar também. O Rafael Tolói também, que precisa melhorar muito. Que pra mim só jogou bem só no primeiro jogo, na estreia. E o São Paulo tá com 3. Deixa eu ver. Entre o Dias e o Wendel. O São Paulo tá com 2 lateral esquerdo só. O São Paulo precisava de mais um lateral esquerdo. E de lateral direito também, né? Que o Lucas Ramon tá vindo aí. Mas por enquanto, galera, quem gostou eu sei que o vídeo às vezes é um pouquinho grande, galera. Mas é porque às vezes as notícias ficam um pouquinho grandes. E é porque eu tô dando minha opinião, beleza? Mas é isso, galerinha. Não se esqueça da sua inscrição e do seu like, beleza? Mas é isso, galerinha. Valeu!